plataforma do mercado direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu estou falando do PMCE do Zero. Esse produto é ideal para você que nunca estudou para concurso público, para você que está perdido, para você que está começando do absoluto zero, uma vez que a ideia do projeto é começar do básico até o avançado. Na parte teórica você encontra aulas atualizadas de 2024 e 2025, direcionadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aulas novas em quadro branco para você, com teoria e questões organizadas de maneira que você vai ter um melhor aproveitamento nos seus estudos. Além da aula teórica, você também encontra questões exclusivas para o seu concurso. Temos simulados gerais, 5 simulados gerais com base no último edital, além de simulados temáticos que sobem para você constantemente. Sem falar das nossas mentorias, que ocorrem via Meet e ao vivo. O professor, ele vai se disponibilizar a estar semanalmente com você, batendo papo, tirando dúvidas, dando dicas e orientações de estudos para você. Além da teoria, questões, simulados, você também vai encontrar os módulos exclusivos da Polícia Militar. São vários módulos, com os melhores professores do mercado. Fábrica de Policiais com o professor Djalma Brito, Papo Mike com o professor Ricardo Nóbrega, Direito Administrativo para Carreiras Policiais com o professor Reginaldo Maia, Criminologia Avançada com o professor Adson, Direito Penal Militar Avançado com o professor Tiago Aquino, Temas Avançados em Segurança Pública com o professor Damasceno. Repara que isso aqui são módulos avançados. Nós temos também os módulos do zero. Eu garanto para você que é a melhor plataforma do mercado. Estaremos com você até o dia da sua prova e garantimos atualizações constantes, inclusive no pós-edital. Aqui no chat deve ter alguém da nossa equipe com algum link do WhatsApp, com algum link do site. Aproveite, pois estamos com valor promocional. Eu não garanto que esse valor vá durar por muito tempo. Clica aqui e adquira hoje mesmo o PMCE do Zero. Rapaziada, estamos começando a nossa aula hoje. Muito boa noite, professor Djalma Brito por cá. Eu estou aqui para dizer para você, olha, nós vamos sim passar juntos no concurso da Polícia Militar do Tocantins. Se você não me conhece, muito prazer. Professor Djalma Brito, professor de Penal Militar desta casa. E é sempre um prazer para dizer para você o seguinte, olha, você pode, você consegue, você é do tamanho do seu sonho. E se você vai passar nessa prova de Tocantins, coloca um amém aqui no chat, dá uma curtida, taca o dedão no like nessa live aí. Se você não me conhece, professor Djalma Brito, aprovado em alguns concursos públicos, 6 de carreiras policiais. E a gente pode tentar ajudar você nessa disciplina tão gostosa chamada Direito Penal Militar. Fechou? Bora simbora? Vamos resolver questão. Olhe pra lousa. Se você não me segue lá no Instagram, cara, tá perdendo tempo, tem muito conteúdo bacana por lá. Eu te digo pra você, ou eu digo pra você o seguinte, olha, nós temos um @Djalma Brito. E por lá eu posto minha vida de policial militar, dicas de estudo e muito mais. Fechou? Sem mais delongas, temos uma missão de resolver 15 questões. Bora simbora, bora pra tela e vem comigo, bombom, pau na máquina. Na legislação penal, quando praticados por militar da ativa contra militar na mesma situação, ele está perguntando pra gente as situações do artigo 9º. O artigo 9º do Código Penal Militar fala pra gente quais são as situações em que um crime será considerado um crime militar. E lá no artigo 9º, ele fala essas exatas situações, dizendo para você, olha, nessa situação, o crime será considerado um crime militar. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar da ativa contra militar na mesma situação, perfeito. Se eu tenho militar da ativa praticando uma infração penal contra outro militar da ativa, nós temos sim um crime militar lá no artigo 9º
do nosso Código Penal Militar. Lembra que, de acordo com o STF, esses militares têm que ter ciência que ambos são militares. Eles têm que ter conhecimento que são militares. Crime militar. Certo? Item 1. Os crimes previstos nesse Código e os previstos na legislação penal quando praticados por militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, da reforma ou contra civil. Perfeito. Aqui eu tenho agora a situação em que nós temos um militar da ativa contra o pessoal do RRC. RRC, professor, é reserva, reforma ou civil. Ou seja, qualquer, eu disse qualquer pessoa. Certinho também o item B. Os crimes previstos neste Código, ou seja, no Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar durante o período de manobra ou exercício contra militar da reserva, reforma ou civil. Ei, tranquilo até aqui? Ou seja, quando você tiver em situação de manobra, por exemplo, exercício, cantando Charlie Mike, olha mamãe, hoje eu tô aqui. Você tá praticando um exercício militar em forma. Se alguém pratica um crime contra você numa daquelas situações, você pratica nessa situação contra um reservado, um reformado e um civil, você também pratica crime militar de acordo com o nosso artigo 9º. Agozinha. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar da ativa contra patrimônio sob administração militar ou contra ordem administrativa militar. Ou seja, eu estou dizendo para você que agora eu tenho um militar da ativa que vai praticar um crime contra um patrimônio militar, por exemplo, contra o nosso quartel, o cara foi lá e furtou o cadeado do quartel. Crime contra o patrimônio militar. Ou um crime também contra a ordem administrativa. Show de bola, tudo correto. O gabarito só pode ser item B, todos os itens estão corretos. Show de bola? Ei, como é uma live rápida de muitas questões, eu tenho a função de agilizar para você mesmo. E aí, se você tiver alguma dúvida, você manda lá no Instagram que eu vou responder todo mundo. Fechou? Bora embora? Massa, bombom, vem! Com base no Código Penal Militar, sobre os crimes de motim e revolta, assinale a alternativa correta. Lembre sempre que crime de motim é a reunião de militares, Isso quer dizer que nós temos que ser um crime por mais de um militar. Por quê? Porque é a reunião de militares, no plural. Então é um crime de concurso eventual? Não, o crime é um crime de concurso necessário. Show de bola? O crime de motim ocorre quando militares se reúnem agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Aí ficou fácil. É ou não é? É. O crime de motim lá no artigo 149. Olha a Cílio falando comigo. Artigo 149 do Código Penal Militar é exatamente sobre isso que ele fala. É a reunião de militares contra a ordem de superior. E lembra que essa reunião de militares, se for armada, aí nós não temos mais motim, nós temos a revolta. Em suma, a revolta é um motim armado. E o que é o motim, professor? É a reunião de militares contra a ordem de superior ou negando a cumprir essa ordem. Por isso, gabarito só pode ser então o item B. Show de bola? Continua. Ao assumir o serviço, determinada guarnição recebeu uma ordem de policiamento estabelecendo rotina e pontos de policiamento obrigatório dentro de determinada área geográfica do batalhão. Composta por um sargento, um cabo e 2 soldados. Após cumprir os 3 primeiros pontos, por sugestão do cabo, a guarnição se reteve no caminho até o 4º ponto, permanecendo dentro do estacionamento de uma loja de materiais de construção, em local não visível a partir da rua. A supervisão de dia, ao passar pelo local e ver o posto de policiamento descoberto, fez contato com a sala de operações, que, consultando o GPS da viatura, indicou onde ela estava parada. Ao chegar ao local, a supervisão encontrou uma guarnição desacompanhada, descomposta. A saber, o sargento flertando com o funcionário da loja, errado, isso não acontece na prática. O cabo sem parte do uniforme, errado, isso não acontece na prática. Deitado numa cadeira de praia e o soldado jogando em seus celulares. Tudo errado, tudo invenção dessa questão fantasiosa. Aí ele pergunta pra gente o seguinte, olha, diante desse cenário, está configurando o delito de... Bom, eu tenho uma distinção muito importante que talvez você deixe passar num penal militar. E essa distinção, ela faz a distinção entre o serviço
e a missão. Serviço e missão, professor? É, serviço e missão. Olhe para a tela, por favor. Quando eu falar para você sobre serviço, é tudo aquilo quando você estiver escalado. Você está escalado na polícia, você está de serviço. Ou seja, é algo muito mais genérico. É uma atribuição muito genérica, altamente genérica. Agora, quando eu falo de missão, não. Missão é algo muito mais específico. Missão é direcionado. É uma atividade, então, não genérica. É uma atividade específica. E onde o senhor quer chegar, professor? Quando eu falo para você sobre missão, e olha aqui que eu falo para você o seguinte, ó, estabelecendo rotina e pontos de policiamento obrigatório. Ei, eles tinham uma missão, sim ou não? É uma atividade específica, sim ou não? Na polícia, quando você entrar, é o famoso PB. PB, você vai fazer PB. Ei, ele praticou qual crime aqui? Abandono de posto? Não, eles estavam de serviço. Mas ele praticou um descumprimento de missão, que foi uma atividade específica que ele colocou. Professor, eu nunca vi esse crime. Onde é que ele está? Abra seu código lá no artigo 196. E eu quero que você guarde no coração essa diferenciação entre serviço e missão. Show de bola? Perfeito? A sargento Larissa deu ordem para que os policiais militares recém-impostados permanecessem no quartel, aguardando instruções para um treinamento de policiamento ostensivo. Agindo de forma contrária à determinação recebida pelo superior, o soldado Sobrinho e o soldado Rosa reuniram um grupo de 6 militares no bar ao lado do quartel e passaram a criticar sua superior hierárquica de forma desrespeitosa. Nessa situação hipotética, os soldados militares praticaram qual tipo de crime aqui, bombom? Ei, eu tenho militares agindo contra a ordem de superior. Então, os militares reuniram-se. Eu tive uma reunião de militares contra ordem de quem? Ordem de superior. Qual o crime aqui, bombom? Artigo 149 do Código Penal Militar. Eu só posso ter o crime de motim. Massa, professor. Super entendi. O gabarito só pode ser item A. Lembra que o motim, como é aqui, ó, reuniram-se os militares, aqui sempre tem que ser mais de um militar, no mínimo 2 militares. E se é no mínimo 2 militares, se trata de um crime de concurso necessário. Show de bola? Massa? Quinta questão. Com relação ao crime de deserção, analise os itens a seguir. No crime de deserção, se o agente se apresenta voluntariamente dentro de 8 dias após a consumação do crime, após a consumação do crime, ou seja, o crime já foi consumado. Por quê? Porque a pena poderá ser perdoada. Meu príncipe, há um perdão de pena? Há uma extinção de punibilidade? Não. Esse cara continua respondendo por deserção. Na verdade, pode ter uma diminuição de pena. E pode ter. O juiz pode analisar no caso concreto. Professor, e quanto seria essa diminuição? Seria de metade a 1/3. De metade a 1/3. Beleza? Depende dos dias que ele se apresentou. Errado, tem um. Se o crime de deserção ocorre em unidade estacionária em fronteira, ou seja, nós estamos na área fronteiriça, por exemplo, lá no Paraguai, a pena é agravada de 1/3. Aí sim. Quando eu falo para você sobre o crime de deserção, se for em área fronteiriça, nós temos o aumento de pena de 1/3. Na verdade, um agravamento de pena de 1/3. É um erro técnico, né? Porque o aumento de pena sempre é fracionado. Mas fica para depois. Se o crime de deserção ocorrer em país estrangeiro, será declarada a extinção de punibilidade. Aí não, né? Aumenta, na verdade, agrava a pena também de 1/3. O que eu quero dizer para você nessa questão é o seguinte, olha, quando nós temos região de fronteira, quando nós temos país estrangeiro, agrava a pena de 1/3. Errado o item 3. Então, nesse caso, a gente tem qual gabarito, meu bombom? Eu pergunto a você. Somente o item 2 está correto, né? Somente o item 2 está correto, o gabarito só pode ser item C, de Corolla, seu futuro carro, se Deus quiser. Tá rápido. A função aqui é revisar, tá? Estamos clima pré-prova para Tocantins, então é revisão. Eu tô me achando lá embaixo, só a cabeça aqui, né? A câmera não está me agradando hoje.
Também não dá tempo de ajeitar. Vai dar certo. Continuemos? Podemos continuar, meu bombom? Meu filho tá entendendo alguma coisa? Bora pra sexta. Segundo o entendimento da doutrina do STM, consideram-se crimes militares em tempos de paz, consoante o CPM. Massa. Continua. Previstos no CPM, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Meu príncipe, isso aqui é crime militar, sim ou não? É. Se você abre o crime militar, você presta muita atenção. Quando eu falo para você sobre o crime militar, eu pergunto a você, o item 1 está certo ou o item 1 está errado? Copiado e colado do nosso Código Penal Militar, né? Se o crime está previsto aqui no CPM, e se ele é diverso, escrito de modo diferente no Código Penal Comum, ele continua sendo crime militar, salvo se houver uma disposição especial, uma lei que altere isso. Até então não tem. E tem um correto. Previsto no CPM e os previstos na legislação penal, quando praticados por civil em situação de atividade contra militar da situação. Ei, peraí, né? Situação de civil em atividade? Não, pelo amor de Deus. Sem pombololô, sem pombagirice, errado. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado civil contra instituições militares em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade assemelhada ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício da função inerente ao seu cargo. E aí, isso está certo ou isso está errado, meu príncipe? Certo ou errado, bombom? Com você essa, tá? Tá simplinha, simplinha. Copiado e colado da lei. Se você abre o nosso artigo 9º, inciso 3, salvo engano, a linha B, tá copiado e colado. Ei, esse artigo 9º, meu príncipe, ele não cai em prova, não. Ele despenca em prova de concurso de polícia militar. Então você tem que ter ele na ponta da língua. Bom, 1 e 3 estão corretos. O gabarito só pode ser, então, qual, meu príncipe? Responda para o tio. O gabarito só pode ser item D de dia ou D de noite. D a hora que você preferir. Qual é o carro da viatura aí de Tocantins, hein? Falem para mim. Não sei, não. Aqui no Ceará é Duster. A gente fala D de Duster, né? João, policial militar da Paraíba, após passar a noite curtindo uma balada open bar no bairro de Manaíra, localizado na orla marítima de João Pessoa, apresentou-se no dia seguinte em seu batalhão embriagado. Eita, João. Pelo amor de Deus, João. Ao notar a embriaguez de João, o seu superior impediu de trabalhar. E, além disso, informou a João que ele estava incorrendo em crime de embriaguez de serviço. Acerca desse caso hipotético, o superior de João agiu. Meu príncipe, eu pergunto a você, é ou não é crime militar apresentar-se embriagado para o serviço? Claro que sim. Só tem questões maldosas, né? Um diz que o soldado estava flertando, que o soldado estava jogando no celular, o outro que o soldado chegou embriagado. Erradíssimo. Mas, se por acaso, no mundo paralelo ele chegasse, é crime militar, e aí ele seria agido, o João seria agido corretamente o seu superior, pois incorre no crime de embriaguez em serviço militar, que se embriaga em serviço ou que já se apresenta nessa condição. Eu lembro para você que neste crime, tanto faz você já está bêbado, quanto você ficar bêbado durante o serviço. O crime de embriaguez militar já vai estar presente, tá bom? Só onde é que está isso na lei? Você pode abrir lá no artigo 202. Você abre no artigo 202 do Código Penal Militar e esse é o gabarito. 8. Configura-se crimes de omissão de lealdade militar. Se o crime já diz assim, omissão de lealdade militar, só pode ser um crime omissivo próprio. Por quê, professor? Porque a própria lei diz. Professor, e o que é um omissivo impróprio? Massa, um omissivo impróprio, meu bombom, é quando você tem um dever de agir e não age. Aí você pratica um crime omissivo impróprio. O omissivo próprio, a lei já diz. E lembre que o crime que for omissivo próprio, quase na sua grande maioria das vezes começa com deixar de. Deixar de. Já daria para procurar isso aqui, ó. A gente já tem um verbo aqui. Reunindo-se os dois militares assemelhados com armamento material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa, à coisa pública ou particular. Ei, que crime é esse? Cuidado para você não confundir com motim, tá? Cuidado para você não confundir com motim. Aqui é organização para grupo na prática militar. O artigo aqui é 150.
Não é crime de motim. Cuidado. Conservar comando ou função legitimamente assumida depois de receber ordem de seu superior para deixá-la ou transmiti-la a outra. Ei, tá certo isso? Isso é o crime de omissão? Jamais. Aqui é o crime de conservação ilegal de cargo. Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento superior um motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou estando presente o ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Aí sim, aqui é o famoso X9. O cara que não é X9, ele ainda pratica um crime de omissão de lealdade militar. Ou seja, se você viu que vai ter motim, você sabe que vai ter motim e resolve não participar, mas também não fala para o seu superior sobre esse motim, você pratica um crime de omissão de lealdade militar do nosso artigo 149. Show? Nona questão. Roberta, praça da Polícia Militar de Santa Catarina, durante uma operação de treinamento em campo, percebe que seu veículo estava com pouca gasolina e não iria conseguir chegar até o local desejado. Desesperada, Roberta se lembra que Tenente Lucimar tem o costume de deixar seu carro com a chave na ignição em uma das garagens localizadas ali próximo do local que Roberta está. Ao perceber a oportunidade de resolver seu problema, Roberta decide abandonar o seu veículo e buscar o carro do Tenente Lucimar, sem conhecimento ou autorização deste. Por fim, Roberta utiliza o veículo durante todo o treinamento e, ao final do dia, devolve o carro para a garagem do Tenente Lucimar, sem que ele perceba. Mais tarde, o Tenente Lucimar descobre que seu carro foi utilizado e relata o incidente às autoridades militares. Neste caso, narrado, Roberta praticou o crime de... Meu príncipe, Roberta pegou um bem, e esse bem ele a pegou sem autorização. Mas ela pegou sem autorização e devolveu imediatamente. Você concorda que ela devolveu imediatamente? Concordo, professor. Essa devolução ela foi imediata. Segundo, Roberta usou essa coisa momentaneamente. Foi um uso momentâneo. Você concorda? Concordo, professor. Terceiro, Roberta devolveu no mesmo local. Você concorda? Mesmo local. A questão não deixa claro se foi com ou sem avarias. A gente leva em consideração que foi sem avarias, sem quebrar, sem danificar. Show de bola, professor. Então, se eu atendo a esses requisitos, o Código Penal Militar tem um crime específico dele chamado furto de uso. Muito cuidado. O furto de uso ele é exclusivo no Código Penal Militar. Por quê, professor? Porque lá no Código Penal Comum não há criminalização do furto de uso. Bacana? Então, nesse caso, ela pratica o furto de uso. Eu pergunto a você, isso está certo ou isso está errado? Sim, professor, furto de uso. Então, vem procurar a resposta. Furto de uso sem aumento de pena ou com aumento de pena? Aí, bombom, nós temos dois tipos de aumento de pena. Quando você usa animal ou quando você usa veículo automotor. Quando eu uso animal selado, ou animal, professor, esse animal, ele é o quê? Animal de tiro ou de sela? Animal de corrida, pronto, vamos pensar assim. Quando for veículo automotor, veículo motorizado, eu tenho o aumento de pena de quanto, professor? Metade. E se for veículo automotor? É o contrário, foi mal. Aqui é 1/3 e veículo é metade. Então é furto de uso com aumento de pena de metade, visto que foi furtado um veículo motorizado. O gabarito só pode ser, então, item B de Bradesco. Show de bola? Continua, então, para nós possamos prosseguir. Determinado militar, valendo-se da facilidade que lhe proporciona essa qualidade, subtrai dinheiro dos cofres da unidade que trabalha, a qual não tinha acesso, mas conseguiu entrar no local escondido de seus superiores. Neste caso, o referido militar praticou o crime de quê, meu príncipe? Ei, apropriar-se de dinheiro. Ele apropriou-se de dinheiro. Apropriar-se de dinheiro. Ou outro bem móvel, público ou particular, de que dele tem posse ou detenção em razão do cargo ou comissão? É furto? É? Não, meu príncipe. Se ele se aproveitou do cargo dele para se apropriar do dinheiro, o crime só pode ser peculato do furto. 11. De acordo com as disposições do Código Penal Militar e alterações no tocante aos crimes contra a pessoa, assinale a única alternativa incorreta. Ele quer saber, então, a alternativa que está erradinha. No crime de homicídio simples, se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou seja, aqui eu tenho já o homicídio privilegiado, ou sob o domínio de violenta emoção,
Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3 perfeito. O homicídio privilegiado, lembre que ele não é equiparado a hediondo. O homicídio privilegiado tem uma redução de pena de 1/6 a 1/3 ele quer incorreto. No crime de homicídio culposo, a pena pode ser agravada se o crime resulta na observância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se a gente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Ei, perceba que esse ou é exclusivo, tá? Tanto faz um quanto o outro. Lembra aqui que nós temos um aumento de pena, uma agravação de pena de quanto? De 1/3. Certinho. No crime de provocação direta auxílio ao suicídio, se o crime é praticado por motivo egoístico, ou a vítima é menor, ou tem diminuído por qualquer motivo a resistência moral, a pena ela é agravada. Tá certo isso, professor? Certinho, meu bom. Copiado e colado da lei. A lesão, no caso de lesão leve, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Opa. Leve não. Levíssima. E lembra que levíssima é exclusiva do Código Penal Militar. Se a lesão for levíssima, o juiz pode transformar em transgressão disciplinar. Show de bola? 12. No tocante ao crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, assinale a alternativa, ele quer saber a alternativa correta. A tentativa é admissível na forma comissiva. Na forma comissiva, se a conduta for executada por mais de um ato de execução. Meu príncipe, muito cuidado quanto a isso aí. Muito cuidado quanto a isso aí. Se for mais de um ato, no crime de desobediência, nesse caso, nós temos um crime plurissubsistente. E se plurissubsistente ele é, muito cuidado. Nesse caso, a gente tem basicamente uma execução particionada, dividida em partes. Então aqui é sim admitido a tal da tentativa. Show de bola? Perfeito, o item A é o gabarito da nossa questão. 13. Essa aqui é para levantar a moral. No tocante ao crime de deserção, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. No crime de deserção, se a gente apresenta-se voluntariamente dentro do prazo de quanto, meu príncipe? Dentro do prazo de quanto, meu príncipe? Em quanto? 8 dias após a consumação, a pena é diminuída de metade. E de 1/3, se mais de 8 dias até. Gabarito só pode ser. E tem A de aprovado. Salvo engano, é artigo 189 aqui. Dê uma olhada depois. Estou sendo meu objetivo na aula, tá? Para não ficar cansativo. 14. É expressamente previsto no Código Penal Militar, ao tratar de crimes militares contra a pessoa, em tempo de paz, o seguinte delito. Cuidado, existem vários crimes que tem no Código Penal Militar, mas não tem no Código Penal Comum. Ou seja, ou também não tem no Código Penal Comum e não tem no Código Penal Militar. Vários crimes. Por exemplo, desses todos aqui, só um deles é do Código Penal Militar. Aborto não é, só no Penal Comum. Infanticídio não é, só no Penal Comum. Feminicídio só no Penal Comum. Suicídio só no Penal Comum. Só sobra o genocídio. E o genocídio você lembra sempre que é matar membros de grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça com o fim, cuidado, esse fim a banca adora trocar em questão, tá? O fim aqui, a finalidade aqui, ela é um só, destruição total ou parcial desse grupo. Bacana? Soldado Magalhães, da Polícia Militar do Estado do Ceará, de serviço, juntamente com o seu companheiro de serviço, soldado Flávio, durante a abordagem a uma civil conhecida como Diego, por imprudência e sem intenção, por imprudência e sem intenção, efetuou um disparo de arma de fogo que veio atingir fatalmente Diego. Diante da conduta praticada pelo soldado Magalhães, é correto afirmar que o policial militar cometeu qual crime, meu príncipe? Ei, se foi por imprudência e sem intenção, e lembra sempre que lá no crime doloso, o dolo é feito por dois elementos. O dolo é constituído por consciência e vontade. Nesse caso, não pode ser crime doloso, porque foi por imprudência e sem intenção. Então, só pode ser crime de homicídio culposo. 16. Com relação ao crime contra a autoridade ou disciplina militar, é correto afirmar que, meu príncipe, o simples ajuste militares para a prática de crime de motim não é punível, nos termos da lei penal militar, se estes não iniciarem a menos os atos executórios do crime de motim. Os militares que apenas se utilizam da viatura militar para ação militar, em detrimento da ordem ou disciplina militar, mas sem ocupar o quartel, cometem o crime de motim.
Militar que, estando presente no momento da prática do crime de motim, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo, será responsabilizado com partícipe desse. Esse aqui você já sabe, omissão, né? Vai eliminando. Militar que, antes da execução do crime de motim, e quando era possível evitá-lo, consequência denuncia o ajuste que praticou, terá a pena diminuída pela metade com relação ao referido crime militar? Não, ele não pratica nem crime de motim. A união de 2 ou mais militares com armamento ou material bélico de propriedade militar para a prática de violência contra coisa particular, só caracterizar o crime de organização de grupo para a prática de violência se a coisa se encontrar em lugar sujeito à administração militar. Isso tá certo, meu príncipe? Jamais, né? Jamais. E aí, professor? Pode aqui, ó. Militares que se utilizaram na viatura militar para ação militar em detrimento de ordem ou disciplina militar, mas sem ocupar quartel, comete o crime de motim? Basta usar a viatura militar, que já é crime de motim. Então pode ser, então, o item B. Tô ficando sem voz, bumbum. E não vim. Ei, promoção massa para você que quer nosso curso. Teoria e exercícios da Polícia Militar do Tocantins por 12 vezes de R$ 27,96. Estude com quem já aprova trocentos policiais militares em todo o Brasil. Teoria completa, exercício completo, 45% de desconto. 12 vezes de R$ 27,96. E aí, vai perder tempo mais não, né? Me segue no Instagram, @DjalmaBrito. Eu espero você. Valeu! A melhor plataforma do mercado direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu estou falando do PMCE do Zero. Esse produto é ideal para você que nunca estudou para concurso público, para você que está perdido, para você que está começando do absoluto zero, uma vez que a ideia do projeto é começar do básico até